Conexão Ciência. Durante nossa série especial sobre urbanismo, a professora da UEM, Fabiola Castelo de Souza Cordovil, esclareceu as maiores dúvidas quando o assunto é urbanismo. Para finalizar a série com chave de ouro, eu te pergunto, professora, quais são os principais problemas que o urbanismo enfrenta? Bom, é importante a gente ter em mente que as cidades mais dinâmicas não param. Elas crescem, elas têm demanda para a sua expansão. Essa expansão, ela se dá tanto no seu território, ou seja, aumentando o seu perímetro urbano, os bairros se colocando cada vez mais longínquos, né? Quanto o próprio processo de densificação nas áreas mais centrais. O que significa isso? A verticalização. Então, essa demanda, tanto de expansão do perímetro por meio dos loteamentos que vão se anexando ao perímetro urbano ou saltando, como eu já falei, quanto essa densificação, elas demandam infraestrutura. Ou seja, se tem muita gente morando em determinado espaço, vai precisar ampliar as suas redes técnicas, que eu digo que são a rede de abastecimento, tanto de água, quanto de iluminação, quanto de esgotamento sanitário, tem que ter uma vazão maior, etc, né? Mas então, tanto em termos de redes técnicas que leva o acesso do sistema viário para bairros longínquos, nesses loteamentos que vão expandindo o plano, né? A questão é essa. Para onde, né? Então, as redes técnicas eu já exemplifiquei, mas também os serviços, como creches, escolas, postos de saúde, UPAs, né, no caso, e o próprio lazer, as praças, os parques. Então, os principais problemas urbanos, eles se dão justamente porque a cidade cresce e demanda infraestrutura, ampliação dessa infraestrutura, por isso ela deve ser bem planejada, mas ela cresce também privilegiando algumas pessoas e desconsiderando o acesso de outras. Então, assim, a questão do acesso das pessoas é fundamental. E esse acesso, ele se dá a partir da possibilidade de ter essas redes técnicas, essas redes de infraestrutura, quanto de ter acesso aos serviços, acesso ao hospital, acesso ao posto de saúde. Então, essa questão de acesso é fundamental. Claro, quem pode comprar ao seu imóvel, a sua moradia, a sua habitação em áreas que são providas de tudo isso, vive melhor. E quem não tem, vai viver onde? Vai viver em áreas que não têm infraestrutura, todavia o valor do solo é mais barato. Então ela pode pagar. E o que significa? Significa que essas pessoas elas têm que fazer deslocamentos diários, elas não têm próximas do seu local de moradia postos de serviços de trabalho, elas não têm locais de estudo, enfim, universidades, escolas. Então essas pessoas precisam de um deslocamento. Esse deslocamento poderia ser facilitado se tivesse um transporte de massa confortável, eficiente, barato, né? Que não fosse tão oneroso. Então, assim, a cidade cresce, demanda infraestrutura, demanda serviços e é fundamental que ela tenha uma mobilidade urbana eficiente. Mas, claro, não dá para todo mundo morar no centro, não dá para imediatamente, quando o bairro se expande, estar lá um posto de saúde, mas é fundamental e é possível que as mobilidades aconteçam de forma sustentável. Então, se a gente tiver um transporte coletivo eficiente, barato, confortável, a gente não utiliza tanto o transporte individual. Então, a cidade está nesse processo. E o urbanismo tenta resolver, ou deveria tentar resolver, justamente a questão de quais são as áreas possíveis de serem densificadas, ou seja, que tem equipamentos, que tem redes de infraestruturas adequadas para isso. As áreas de expansão devem ser planejadas visando justamente esses acessos, esses eixos de deslocamento facilitado, deslocamento da pessoa às áreas mais centrais, né? Então, esse é um ponto. E
a questão também da mobilidade urbana. Tem propostas muito eficientes, tanto no mundo quanto no Brasil, né? Então tem essas possibilidades. E tudo isso se relaciona com a questão ambiental. Se a gente tem soluções para esses problemas bem pensadas, bem resolvidas, significa que menos impacto vai ter no ambiente. Seja no próprio crescimento, das pessoas não ocuparem, por exemplo, as áreas de proteção ambiental, quanto na própria atmosfera, no ar, na questão da poluição. Então, quanto menos carros circulando, se tiver um combustível adequado para o transporte coletivo, se tiver menos motos, vai ter um ambiente melhor. Sem falar, claro, na própria segurança do pedestre, segurança do motorista, segurança de quem circula pela cidade, né? Então, os principais problemas urbanos, ao meu ver, estão diretamente ligados a essas questões e, como eu já disse, a questão permeia o direito à cidade, né? Então, por que as habitações de menor custo, de habitações populares, têm que estar localizadas tão distantes, né? Por que elas não podem estar mais próximas das áreas onde tem equipamentos, redes, enfim, suficientes? Então, o urbanismo deveria estar debruçado sobre isso. Então o urbanismo ele tem essa importância porque está estudando a sociedade, está estudando seu espaço físico, né? Um não é a causa do outro, não é uma questão de causa e efeito, é que os dois funcionam em rede, né? Então estão juntos, estão acontecendo. Então o urbanismo está olhando para isso, olhando para como essas cidades se formam, se desenvolvem e como elas podem chegar num futuro equilibrado, num futuro sustentável. Então esse é o desafio do urbanismo e é isso que a gente tenta passar. Como eu falei, é um tema bastante complexo, porque a gente está estudando vários aspectos da sociedade. Então, está estudando política, está estudando economia, está estudando sociedade, os processos sociais, espaciais, e está estudando as formas que se materializam nesse espaço físico, que é o lugar da sociedade, né? E entender, estudar, prever o espaço onde vive a sociedade. Muito obrigada, professora Fabiola, por explicar esse tema que está tão presente no nosso dia a dia. Até mais! Conexão Ciência.